Hoje eu quero compartilhar com vocês os 3 principais erros que eu percebo que eu cometi ao longo desses 15 anos praticando jejum. Eu já pratico jejum há muito tempo, já pratiquei vários tipos de jejum, jejum intermitente, Leanguens, dieta do guerreiro, OMAD, passar dias sem comer. Na verdade, são vários tipos de estratégia, né? O Leanguem seria um jejum intermitente aí de 16 horas. Você fica 16 horas sem comer e dentro de uma janela de 8 horas você faz a sua alimentação. O Dieta do Guerreiro, ou também seria semelhante ao OMAD, seria fazer one meal a day, fazer uma refeição por dia. Eat Stop Eat, que é fazer um jejum de 2 dias na semana, escolher 2 dias para fazer jejum. Jejuns de 36 horas, 48 horas. Eu recentemente até fiz um relato lá no meu Instagram, o pessoal que acompanhou, fiquei 5 dias em jejum, quebrei meu próprio recorde, que era de 3 dias. Pretendo para o ano que vem fazer 7 dias de jejum. E eu já venho nessa prática de jejum há muito tempo. E eu vou compartilhar aqui nesse vídeo as minhas experiências em relação ao jejum. E antes de eu falar desses 3 principais erros que eu percebi ao longo da minha prática do jejum, ao longo dessa minha experiência, também vou trazer antes 3 benefícios e 3 mitos também do jejum. Então, começando pelos benefícios, o primeiro, e que é o que a maioria das pessoas procura o jejum, é o potencial emagrecimento que ele pode favorecer. Basicamente porque a gente restringe a nossa alimentação num período curto e isso pode acabar restringindo também as calorias. Restringindo as calorias, a gente tem emagrecimento. Além disso, muitas pessoas relatam um controle melhor do apetite. Utilizando essa estratégia, controlando mais o apetite, a gente também tem uma restrição de calorias e a gente acaba emagrecendo. Então, o primeiro benefício do jejum seria o emagrecimento. O segundo benefício do jejum seria um tipo de detox. Quando a gente fica muitas horas em jejum, a partir de 14 horas, se eu não me engano, que alguns especialistas aí dizem, o nosso corpo entra no processo de autofagia, que basicamente é tirar todo aquele lixo ali que está dentro das células e jogar fora. Então, é uma limpeza, uma autolimpeza das células, seria um detox. Então, seria muito bom para desintoxicar o corpo. Eu já senti esse detox e, de fato, quanto mais longo o jejum, parece que maior é esse detox. E uma coisa que eu senti quando eu fiz jejum de 5 dias foi que esse detox ele entra até em camadas psicológicas. A gente começa a ter pensamentos que a gente não tinha, reflexões que a gente antes não tem e cura certas feridas, talvez, certos traumas. Quando eu fiz o jejum de 5 dias, eu tive essa experiência. Então, emagrecimento, detox e o terceiro benefício principal do jejum é um reset. Um reset metabólico. A gente consegue ali, às vezes, melhorar nossos hormônios, nossos marcadores. Então, às vezes, a pessoa que está com a sensibilidade, está com a resistência à insulina, ela consegue ter uma maior sensibilidade, ou diminuir essa resistência, ou ter uma maior sensibilidade à insulina. E isso faz uma regulação nos seus hormônios, e os seus hormônios voltam ali a ficar mais sincronizados, mais ajustados, mais em harmonia entre si, o que favorece, de certa maneira, a saúde em geral e também o emagrecimento. São os 3 principais benefícios do jejum. Agora vamos para os 3 principais mitos que eu percebi ao longo desse tempo em jejum. Primeiro vou perder massa magra. Eu não experienciei isso. Os estudos que eu já li indicam também que isso não é verdade, desde que você mantenha uma rotina de exercícios. Se a gente pensar do ponto de vista lógico, se você está mostrando para o seu corpo que você precisa daquele músculo, num primeiro momento ele não vai ter uma razão para poder comer aquele músculo para poder ter energia. Ainda mais que a gente tem um estoque considerável de gordura no nosso corpo para servir de energia. Então, pensa
sei lá, num ponto de vista ancestral. Você está com fome, você não conseguiu seu alimento. Se não conseguiu seu alimento, o que seu corpo vai fazer? Vrau! Sacrificar a sua massa magra. Ou seja, se você tinha, vamos supor, esse nível de aptidão para conseguir o alimento, seu corpo começou a consumir essa massa magra, agora você está nesse nível de aptidão. E aí, amanhã, você não consegue alimento de novo. Seu corpo vai lá e come essa massa magra. Você diminui ainda mais a sua aptidão física para conseguir o alimento. Perceba que a gente entraria assim num ciclo vicioso, no qual a gente vai ficando cada vez mais fraco e cada vez vai ficando mais difícil conseguir o alimento quanto mais tempo passa. Isso não me parece biologicamente uma característica que seria selecionada, se a gente for pensar aí na seleção natural. Do ponto de vista prático, nem quando eu fiz 5 dias de jejum eu senti perda de massa magra nem de performance. Eu continuei treinando e minhas cargas, tudo continuou tudo normal, a musculatura ficou tudo normal. Nos mais de quase 15 anos de jejum, já passei vários períodos aí, meses e meses e meses a fio, fazendo jejuns de 16, 24 horas, por exemplo, quase que todos os dias. E também não perdi a massa magra, inclusive tive momentos em ganhar massa magra. Então, não é porque você está em jejum que você vai sacrificar sua massa magra. É lógico, se você estiver sedentário em jejum, aí tem uma chance maior disso acontecer. Agora, se você está mostrando para o seu corpo que você precisa daquela massa magra, talvez seu corpo, que é uma máquina muito mais inteligente, vai pensar, pô, ele está precisando da massa magra. Eu estou cheio de gordura aqui. Eu vou queimar massa magra ou a gordura? Pô, a gordura é reserva energética, primariamente falando. A massa magra não. E eu estou usando ela, para que eu vou queimar massa magra? Então o primeiro mito é que, vou sacrificar minha massa magra ficando em jejum. Tem quase 15 anos de jejum, tem mais de 110 quilos aí, continuo fazendo jejum. Então não é necessariamente o jejum que vai sacrificar sua massa magra. Segundo mito, eu vou ficar muito letárgico, muito lento. Isso tem a ver até com o primeiro, né? O mesmo raciocínio. Pensa isso de novo ali num ambiente ancestral, você não conseguiu o seu alimento, sua caça, sei lá. E aí você vai ficar mais lerdo, mais letárgico. Acho que se você não conseguiu com esse nível aqui de acurácia, de mentalidade, de energia, sei lá, você está nesse nível aqui, aí você ficou mais lento, né? Você ficou mais letárgico. Pô, a probabilidade de você conseguir é menor. Aí no outro dia você ficou mais letárgico. Menor ainda. Entra também de novo num ciclo vicioso. Das minhas experiências, o que eu observo? Quanto mais longo o jejum, menos eu consigo dormir, mais alerta eu fico e os meus sentidos ficam mais aguçados e parece que eu fico cada vez mais esperto, digamos assim, para conseguir meu alimento. Então, inclusive várias pessoas usam o jejum quando elas querem adentrar num período de superprodução. Porque o jejum ele permite, na verdade, é o contrário, não é uma letargia. Você fica sei lá, não sei se é adrenalina. Você fica mais esperto, digamos assim. Você fica mais inquieto. Você fica com os sentidos aguçados. Quando eu fiz jejum de 5 dias, eu mal conseguia dormir. Eu dormia 4 horas e não conseguia ficar na cama. Então, não ficava letárgico ao longo do dia. Eu ficava, na verdade, bem concentrado, bem focado, com sentidos bem aguçados, enfim. Então é o contrário da letargia. E o terceiro mito é, eu vou secar demais. Quem dera secar demais fosse fácil assim. Em média, 1 kg de gordura tem 7.700 calorias. Então, eu teria que economizar 7.700 calorias para perder 1 kg, 1 quilinho de gordura. E aí você pensa assim, supondo que 100% das suas calorias vão vindo da gordura. A gente sabe que não é assim, você tem glicogênio estocado, que são a reserva de carboidrato, mas vamos supor que 100% da sua energia vai vir da gordura. Se você consome, se seu corpo, seu metabolismo basal aí, se a sua média aí é de 2.000 calorias por dia, vamos supor,
você precisaria de o quê? De uns 4 dias para perder 1 quilo de gordura. Então, vou secar demais. Pô, não é assim. Inclusive, o recorde mundial, recorde entre aspas, né? Porque não é uma prática estimulada pelo Guinness Book, mas o maior relato médico de jejum, o cara lá ficou 380 dias em jejum, acompanhado diariamente por médico, né? A gente vê aí relato na internet de gente que diz que ficou mais, principalmente aí na Índia, nesses países assim. Mas teve acompanhamento médico, que foi medindo e tal, o cara ficou 380 dias aí em jejum. Então não é assim, eu vou secar demais. Não é assim que funciona. Lógico, nesse cara aí o cara secou demais. O cara, sei lá, passou de 200 quilos, eu acho, para 80 quilos, se eu não me engano. Mas, pô, o cara ficou mais de um ano em jejum direto. Então não é porque você vai ficar 16, 24, 36 horas, 48 horas em jejum que você vai secar demais. Não é bem assim. Então, os 3 mitos. Não, você não vai perder sua massa magra. Não é assim. Vou ficar em jejum, vou perder massa magra. Você não vai ficar letárgico. Pelo contrário. Eu não sei qual palavra que vai usar aqui, mas você vai ficar mais ligado. E terceiro, vou secar demais? Não, não vai secar demais não. Não é assim que funciona não. Então, já que eu falei agora os 3 benefícios principais, os 3 mitos principais que eu percebi, vou adentrar agora nos 3 principais erros que eu já cometi e vi outras pessoas cometendo quando fazem o jejum. E o primeiro e principal deles é a supercompensação na janela alimentar. A pessoa fica lá 16 horas, 20 horas, 24 horas em jejum. Chega no momento na janela alimentar dela. O que ela pensa? Já que eu fiquei em jejum, eu mereço comer o que eu quiser. Eu mereço chutar o pau da barraca. Aí a pessoa vai lá e consome bastante junk food, comidas com alta densidade calórica. E dependendo se o objetivo dela é emagrecer, dependendo a quantidade de caloria que ela vai consumir ali naquele período, vai dar um superávit calórico para ela, vai dar um saldo positivo de caloria para ela. E aí, ao invés de emagrecer, ela vai engordar, por causa desse pensamento errado. Se a intenção dela é fazer um detox, aí o corpo ficou lá, naquele tempo de jejum fazendo um detox, ela vai lá e pum, manda um tanto de lixo para dentro. Também ficou no 0 a 0. Se o objetivo dela fazer um reset no corpo, você está lá. O seu corpo está lá fazendo um reset, você vai lá e configura ele errado todo de novo com um tanto de comida lixo. Né, dos 3 benefícios aí que eu falei. Emagrecer, detox e reset. Então, vai dar tudo errado nessa supercompensação. Essa supercompensação, já que eu fiquei em jejum, ou a pessoa pensa assim, não, ou tem o contrário também, né? Já que eu vou ficar em jejum, então eu tenho que fazer a festa agora. Tenho que comer tudo que eu quiser agora, porque amanhã eu vou ficar em jejum. Aí a pessoa super compensa antes. Não. O ideal é a gente comer o tanto que o nosso corpo falar com a gente. Né? A gente se sentiu satisfeito, a gente não tem que ficar forçando a mais. E prioritariamente comer comida natural, comida saudável. Porque além da gente nutrir o nosso corpo, a gente não vai estar prejudicando o detox dele, não vai estar prejudicando o reset dele, nem vai estar prejudicando o nosso emagrecimento, se for o caso. Vale lembrar que não é porque você restringiu sua janela de alimentação que necessariamente você vai ficar em déficit calórico. Porque, inclusive, eu já usei o jejum em períodos de ganho de massa magra, no qual, nessa janela alimentar, eu por querer, por causa do meu objetivo de ganho de massa magra, fazia um superávit calórico. É mais difícil, né? Lógico, você comer mais caloria em menos tempo, mas é possível. E ainda é mais possível se a pessoa chutar o pau da barraca e aí comer junk food. Porque aí junk food é comida que é extremamente palatável, gostosa, que ocupa pouco espaço. Então você consegue encher facilmente seu estômago com muita caloria. Então, o primeiro erro de todos e o principal é supercompensar. Então, se você está fazendo jejum, na hora que você vai entrar na sua janela de alimentação, presta atenção para você comer o tanto que seu corpo falar ali. Você, lógico, né? Vai comer majoritariamente comida saudável, natural, e aí você ficou satisfeito. Pronto, acabou, não precisa ficar
forçando mais, que naturalmente o seu corpo vai ajustando ali, e naturalmente você vai seguir com o seu processo de emagrecimento, de detox, de reset. Então, o primeiro erro. O segundo erro é que eu cometia, muita gente às vezes não vai concordar, mas na minha experiência, ao longo desses anos, eu observei que se eu combino jejum com uma dieta low carb, eu não funciono tão bem. Fica parecendo que na hora que eu estou na minha janela alimentar, eu como, meu estômago está cheio, mas ainda me falta alguma coisa. Não sei se é porque eu treino e mesmo mantendo jejum eu continuo meus treinamentos. Eu não sei, eu sinto assim. Porque existe uma vertente aí muito forte na internet, muito, quando a gente se fala em jejum, que quando você está em jejum você tem que diminuir os seus carboidratos, porque seu corpo vai entrar no processo de cetoadaptação, ele vai queimar a gordura como fonte primária de energia, que é o que vai acontecer no jejum. Então você já prepara o seu corpo diminuindo o carboidrato, para quando você estiver em jejum ele não sofrer tanto. Tá, faz sentido. E até certa medida, você diminuir os carboidratos ruins é bacana. Porém, na minha prática, eu observei que eu fiz isso muitos e muitos anos eu fiz isso. Jejum com low carb ou zero carb quase. Não posso comer carboidrato. E aí o que eu percebi nisso? Que o mínimo de carboidrato que entrasse na minha dieta, aquilo ali parecia que disparava uma fome descontrolada. Me dava uma fome descontrolada. Então eu não podia nem chegar perto do carboidrato. Era uma coisa que era. Não sei nem descrever. Mas um pouquinho de carboidrato que eu colocava parecia que acendia uma fogueira, que eu queria comer o mundo. Na hora que eu estava combinando low carb com jejum, principalmente quando essa prática se estendia durante muito tempo. Hoje, quando eu combino o jejum com a dieta equilibrada, eu não sinto isso mais. Eu sinto, na verdade, que quando eu estou na minha janela alimentar, eu como minha refeição equilibrada, carboidrato, proteína e gordura, eu sinto que eu fico ali satisfeito, que eu fico tranquilo e que eu consigo manter meu jejum e eu não fico sentindo essa ânsia que eu sentia. Isso funcionou para mim, não sei se vai funcionar para você. É lógico que o carboidrato que eu vou comer no período da minha janela alimentar é um carboidrato bom. Não vai ser um junk food, obviamente. Inclusive, falando sobre isso, eu penso, né, que Deus é 3 em 1. Mas é interessante também que o tempo é 3 em 1. Passado, presente e futuro. As dimensões são 3 em 1. Comprimento, largura e profundidade. E são 3 macronutrientes que existem, né? Carboidrato, proteína e gordura. E na minha prática, na minha observação, eu vejo que você comer os 3 de uma maneira equilibrada é o que dá a melhor nutrição. Então é como se a nutrição também fosse 3 em 1. Carboidrato, proteína e gordura juntos e equilibrados, formando uma nutrição boa. Eu já fiz dieta low carb, zero carb, já fiz dieta low fat ou sem gordura, já fiz dieta sem proteína. E todas as vezes que eu fiz a dieta tirando um macronutriente, eu senti que aquilo ali não era o mais natural, o mais sustentável possível. Então por isso que eu prego um equilíbrio. Então esse é o segundo erro que eu observo, que eu cometi ao longo dos meus anos de experiência em jejum. Então o primeiro é super compensar, e o segundo seria manter uma dieta low carb, principalmente quando o jejum está muito tempo com low carb, aquilo ali ia me criando uma ânsia. Se qualquer grama de carboidrato que entrasse virava um furacão, um tsunami, e depois não. Quando eu faço uma dieta equilibrada, eu sinto muito mais equilíbrio no jejum e também muito mais equilíbrio no período alimentar. E o terceiro erro, eu olhei aqui na minha colinha, no meu início, nos meus primeiros anos ali, né, ou na minha primeira década ali fazendo jejum, talvez, o erro que eu tinha era ignorar os eletrólitos. Quando a gente faz jejum, você vai perceber aí, quem já fez, né, que nas primeiras horas do jejum, principalmente, ou nos primeiros dias, a gente elimina bastante água.
a gente faz bastante xixi. Tem duas razões principais nisso aí, né? A insulina fica mais baixa, com a insulina mais baixa o corpo fica tem uma ação mais diurética e a gente elimina a água, porque quando a insulina ela aumenta, a gente tem uma retenção maior. E também tem a questão que cada grama de glicogênio, agora eu não vou lembrar, acumula 3 ou 4 gramas de água. Então quando você fica em jejum, você consome glicogênio também. E à medida que esse glicogênio vai sendo consumido, ele vai liberando água. Para cada grama ele vai liberar aí, 3 ou 4 gramas de água. Então é muita água. Então você faz bastante xixi. Inclusive a pessoa, tu perdi 1 quilo, 2 quilos, 4 quilos. É tudo água. Como eu disse, né, seria que ficar uns 4 dias de jejum, se você tem umas 2.000 calorias de gasto energético por dia, teria que ficar uns 4 dias em jejum para você poder perder 1 quilo de gordura. Então esse 1, 2, 3, 4, 5 quilos inicial que a gente perde, geralmente é água. Quando a gente está fazendo uma dieta low carb ou quando você está fazendo jejum. E aí o que acontece? A gente perde muito líquido nas primeiras horas ou nos primeiros dias de jejum. E com esse líquido a gente acaba perdendo muitos eletrólitos. E com nossos eletrólitos baixos, a gente sente uma fraqueza. E às vezes, então, a fraqueza que algumas pessoas sentem não é a falta de comida, mas é a falta de sal. Então, quando eu vou fazer jejum, eu nas minhas horas iniciais ali do jejum, eu prezo por beber água com sal. Porque eu bebendo água com sal, eu vou repondo esses eletrólitos que estão sendo perdidos com esse tanto de xixi que a gente vai fazendo, eu vou repondo eles e aí eu não sinto essa fraqueza. Isso foi uma virada de chave para mim. Porque quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu conseguia ficar muito mais confortável no jejum. Porque às vezes o jejum, eu estava nele, mas eu insistia nele, eu não queria estar. E insistia, porque eu não estava me sentindo bem. E aí depois que eu entendi essa questão, eu comecei a ficar muito melhor com o jejum. Tanto é que, por exemplo, quando eu fiz 3 dias de jejum, eu não sabia dessa técnica e foi muito sofrido. Quando eu já fiz meus 5 dias de jejum esse ano, foi muito mais tranquilo. Eu bebia água com sal ali, ela repunha meus eletrólitos e aí ficava, não sentia essa fraqueza da falta de eletrólitos. Então, vamos lá. São 3 benefícios principais, 3 mitos e 3 erros. 3, 3, 3. 3 benefícios principais: potencial emagrecimento, detox do seu corpo por causa da autofagia, vai tirar o lixo ali, né, dentro das células, autolimpeza e o reset. Você vai ter uma maior sensibilidade à insulina e aquilo ali vai harmonizar melhor a sua cadeia de hormônios. 3 benefícios. 3 mitos. Você vai sacrificar sua massa magra. Não, não é bem assim. Você vai ficar muito letárgico. Não, é o contrário. Você vai ficar bem ativo, alerta, esperto. Eu vou secar demais. Não, não seca demais não. Como eu disse, precisaria de para quem consome 2.000 calorias, se 100% dessas calorias vindo da gordura, você precisaria de uns 4 dias para perder 1 quilinho. Então não vai secar rápido assim, 1, 2 dias de jejum que você fizer. E os 3 erros principais que eu sinto que eu cometi, para mim, pode ser que não funcione para você. Para mim foi assim. Combinar dieta low carb com jejum, principalmente quando eram muitos dias seguidos, para mim não funciona da melhor maneira. Para mim funciona melhor uma dieta equilibrada, carboidrato, proteína e gordura. O segundo erro, ou na verdade esse era o primeiro, né? Mas outro erro, supercompensar. Já que eu fiquei em jejum, eu mereço comer. Como eu vou ficar em jejum, eu vou chutar o pau da barraca. Não supercompense. Coma até o tanto que você fique satisfeito sem forçar seu corpo demais. E o terceiro erro, ignorar os eletrólitos. Se você gostou desse vídeo, achou que ele pode ser útil para alguém, considere compartilhar, considere dar o like, fortalecer aí o canal, se inscrever e deixe aí nos comentários suas dúvidas em relação a treino, a dieta ou o que você pensar que eu posso te ajudar. Estou aqui à disposição para te ajudar de alguma maneira a ter uma vida mais saudável, mais ativa, mais feliz. Tamo junto e até a próxima.